Os 16 tempos ver... Os 16 tempos verbais em inglês. Colégio Governador Luiz Viana Filho. Alunas: Maria Clara Silva Diniz Albuquerque e Luana Silva Reis. Data: 1º de dezembro de 2021. Professora: Raimunda Celeste. Temos 4 formas verbais em inglês: o infinitivo, infinitive, passado, simple past participio, past participle, é o gerúndio, gerúndio or presente participe. Essas formas verbais combinam entre si. Os tempos verbais em inglês se dividem em 4 grandes grupos, cada um desses grupos formam outros 4 tempos derivados. Simple present. Devemos utilizar o tempo verbal simple present para descrever ações em geral. Precisamos ter cuidado quando pensamos sobre ações que acontecem no tempo de fala, isto é, como se elas estivessem acontecendo agora, pois as ações em progressão referem-se, na verdade, a outro tempo verbal, o present continuous. Dito isso, podemos nos concentrar no simple present, formado pelo verbo principal no infinitivo sem a preposição to, quando falamos de algo que acontece frequentemente. Ao contrário da língua portuguesa, em inglês, os verbos no simple present não são flexionados em todas as pessoas, exceto na terceira pessoa do singular he, ele, she, ela, it, ele, ela, em frases afirmativas. Outra peculiaridade é o uso dos verbos auxiliares do e das em frases interrogativas e negativas. Nos tópicos a seguir, explicaremos o uso desse tempo verbal, abordando a sua estrutura e conjugando alguns verbos. Quando devemos usar o simple present? Devemos utilizar o tempo verbal simple present para descrever ações em geral. Precisamos ter cuidado quando pensamos sobre ações que acontecem no tempo de fala, isto é, como se elas estivessem acontecendo agora, pois as ações em progressão referem-se, na verdade, a outro tempo verbal, o present continuous. Dito isso, podemos nos concentrar no simple present, formado pelo verbo principal no infinitivo sem a preposição to, quando falamos de algo que acontece frequentemente. Ao contrário da língua portuguesa, em inglês, os verbos no simple present não são flexionados em todas as pessoas, exceto na terceira pessoa do singular he, ele, she, ela, it, ele, ela, em frases afirmativas. Outra peculiaridade é o uso dos verbos auxiliares do e das em frases interrogativas e negativas. Nos tópicos a seguir, explicaremos o uso desse tempo verbal, abordando a sua estrutura e conjugando alguns verbos. Vamos lá! Usamos o simple present para falar de nossa rotina. Usamos o simple present para falar de nossa rotina. Quando usar o simple present? Seta apontando para a direita. What time do you have breakfast every day? Que horas você toma café da manhã todos os dias? Seta apontando para a direita. Do you go to work by car or by bicycle? Quando usar o simple present? Você vai para o trabalho de carro ou de bicicleta? Pelas perguntas, podemos perceber o interesse naquilo que fazemos no nosso dia a dia. O simple present é empregado justamente para descrever o que as pessoas fazem no cotidiano. Além disso, podemos utilizá-lo para retratar fatos ou verdades em geral, caracterizar alguns estados emocionais ou características físicas e pessoais, narrar ou sintetizar histórias ou eventos, entre outros usos. 2. No quadro seguinte, exploraremos nos exemplos cada uso que podemos fazer do simple present. Daily routine, habits, customs. Rotina diária, hábitos, costumes, general facts and truths. Fatos e verdades gerais. Emotional states, physical and personal characteristics. Estados emocionais, características físicas e pessoais. Narration, summary of stories and events. Narração ou resumo de histórias ou eventos. Principais regras do simple present. Nesta parte do texto, observaremos a estrutura do simple present em inglês, focando nas regras gramaticais.
Primeiramente, destacamos que a frase é composta pelo sujeito mais verbo mais complemento. E dance with you. Eu danço com você. É importante dizer que a ordem sintática das palavras segue uma regra diferente da nossa língua em frases interrogativas, você verá nos tópicos a seguir. Além disso, a conjugação do verbo principal diferencia-se do português, uma vez que o verbo só se modifica na terceira pessoa do singular, he, ele, she, ela, it, ele, ela, na forma afirmativa, facilitando, de certa forma, a nossa aprendizagem no que diz respeito à conjugação de verbos. Por último, o inglês utiliza verbos auxiliares, do, das, em frases tanto negativas quanto interrogativas. Abordaremos cada uma dessas peculiaridades separadamente nas sessões seguintes. Present Continuous. O Present Continuous ou Present Progressive, em português, presente contínuo ou progressivo, é um tempo verbal usado para indicar ações que estão em progresso no presente, no momento da fala. Ele é empregado para falar sobre situações temporárias, ações contínuas que estão acontecendo. Como as frases com present continuous referem situações que ocorrem no momento da fala, é comum observarmos a utilização de advérbios de tempo nas frases. Alguns advérbios de tempo comumente utilizados são now, agora, at the moment, no momento, e at present, no presente, atualmente. Exemplos. She is talking to her mom now. Ela está falando com a mãe dela agora. Ponto e vírgula. Are they studying at the moment? Eles estão estudando no momento. Ponto e vírgula. She's American, but she's living in Canada at present. Ela é americana mas está morando no Canadá atualmente. Na língua portuguesa, o present continuous tens modo indicativo do presente contínuo, corresponde ao nosso gerúndio e às terminações ando, andando, levando, achando, endo, comendo, ardendo, fazendo, e indo, gerindo, caindo, sorrindo. Quando usar o present continuous? O present continuous é composto por um verbo principal e um verbo auxiliar. Utiliza-se o verbo to be no simple present, presente simples, como auxiliar e ao verbo principal, é acrescida a terminação ing. Ou seja, na construção frasal esse tempo verbal segue o seguinte padrão de formação. Sujeito mais verbo to be mais verbo com ing mais complemento exemplo. She is watching TV. Ela está assistindo TV. Regras do present continuous. Quando o verbo principal termina em i e é precedido de consoante, retira-se a vogal e acrescenta-se o ing. Exemplos. To dance, dançar, dancing. Quando o verbo termina com ie, troca-se essa terminação por y e acrescenta-se ing. Exemplos. To die, morrer, dying. Quando o verbo é monossílabo ou dissílabo e segue o padrão de consoante mais vogal mais consoante, CVC, duplica-se a última consoante. Exemplos. To swim, nadar, swimming. Present Perfect. O Present Perfect or Present Perfect Simple, presente perfeito ou presente perfeito simples, é um tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente, ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. O Present Perfect pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongam até o presente. Na língua portuguesa, não há nenhum tempo verbal equivalente ao Present Perfect. Exemplo, I have been living in Rio de Janeiro since 2010. Estou morando no Rio de Janeiro desde 2010. Formação do Present Perfect Simple. O Present Perfect Simple é formado pelo verbo auxiliar to have, has conjugado no Simple Present, presente simples, mais o Past Participle, particípio passado, do verbo principal. Lembre-se que as flexões de particípio passado dos verbos regulares é igual às flexões do Simple Past, passado simples, dos verbos regulares.
Assim sendo, os particípios passados dos verbos regulares terminam em d, ed ou ied. No particípio passado dos verbos irregulares, as formas verbais se modificam bastante e não seguem nenhum padrão. Present Perfect Continuous. O Present Perfect Continuous or Progressive presente perfeito contínuo ou progressivo é um tempo verbal do inglês que expressa ações contínuas desde o passado até o presente. Ou seja, ele indica ações que ainda estão inacabadas e que terminaram há pouco tempo. Formação do Present Perfect Continuous. O Present Perfect Continuous é formado pelo verbo to have, has conjugado no Simple Present, presente simples, mais o verbo to be conjugado no Present Perfect, presente perfeito, mais o gerúndio, ing, do verbo principal. Present Perfect Simple x Present Perfect Continuous. Há muita confusão no uso do Present Perfect Simple e do Present Perfect Continuous. Veja abaixo as diferenças. Present Perfect Simple. Trata-se de uma ação que já foi concluída ou que é permanente. Ele é formado pelo verbo auxiliar to have, has conjugado no Simple Present, presente simples, mais past participle, particípio passado, do verbo principal exemplo, e have worked on a new project. Eu tenho trabalhado em um novo projeto. Present Perfect Continuous. Trata-se de uma ação que não foi concluída, ou seja, que ainda está acontecendo. Ele é formado pelo verbo to have, has conjugado no Simple Present, presente simples, mais o verbo to be conjugado no Present Perfect, presente perfeito, mais o gerúndio, ing, do verbo principal. Simple Past. O Simple Past, também chamado de Past Simple, passado simples, é um dos tempos verbais do inglês. Ele é equivalente ao passado simples na língua portuguesa. Formação do Simple Past. A formação básica do Simple Past é feita com o uso do auxiliar did nas formas negativa e interrogativa, e com o acréscimo de ed, e ed ou de ao final do verbo principal no infinitivo, sem o to, na forma afirmativa. Círculo preenchido Past Continuous. Past Continuous. O Past Continuous passado contínuo, também conhecido como Past Progressive, passado progressivo, é um tempo verbal utilizado para indicar ações contínuas que ocorreram no passado. Quando utilizar o Past Continuous? Para expressar duas ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo no passado. Para expressar uma ação contínua no passado, que já estava acontecendo, quando outra mais pontual ocorreu. Para expressar uma ação contínua habitual que ocorria no passado para estabelecer uma relação temporal entre uma ação contínua que ocorreu no passado e o momento presente. Regras de formação do Past Continuous. O Past Continuous é formado pela união do verbo auxiliar to be conjugado no Simple Past, passado simples, mais gerúndio, ing acrescido a um verbo principal. As flexões do verbo to be no Simple Past são o was e o were. O was é usado com a primeira pessoa do singular, e com a terceira pessoa do singular, he, she, it, e o were é usado com as demais pessoas verbais. Past Perfect. Emprega-se o tempo verbal Past Perfect para indicar ações ou eventos que tenham sido concluídos antes de um momento no tempo passado. O Past Perfect também pode ser usado para estados no passado. 2. Importante pontuar que esse tempo verbal corresponde ao pretérito mais que perfeito da língua portuguesa e não ao pretérito perfeito. Ao estudar os tempos perfeitos perfect tenses da língua inglesa, o aprendiz deve estar atento ao uso mais apropriado do past perfect. Para que não restem dúvidas sobre ele, estudaremos, nos tópicos seguintes, seu emprego, suas regras, e a diferença entre ele e o Past Perfect Continuous, utilizando-nos de exemplos diversos. Quando usar o Past Perfect? Diferentemente de outros tempos perfeitos, o Past Perfect tem relação estreita com o passado.
É empregado para expressar uma ação, um estado ou um evento que ocorreu antes de um tempo específico no passado. Temos, portanto, duas ações que ocorrem de maneira não concomitante no passado, isto é, uma antes de outra. Leia, a seguir, os exemplos. Clarissa had started her lecture when my phone rang. Clarissa tinha começado sua palestra quando meu telefone tocou. This exercise wasn't easy as you had told me. Este exercício não era fácil como você tinha me falado. Paul had forgotten his books at home, so we didn't do the homework. Paul tinha esquecido seus livros em casa, então nós não fizemos a tarefa. As três frases apresentam tanto o past perfect quanto o simple past, e, em todas elas, uma ação acontece antes da outra no passado. Qual ocorreu primeiro? A primeira ação é a que está no past perfect, pois é justamente esse o seu uso. Assim, as orações no simple past ocorreram depois.